Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de resolução de questões. A questão selecionada para este vídeo foi retirada de uma prova da Polícia Civil do Estado de Goiás, cargo de delegado. Uma questão que versa sobre direitos e deveres individuais e coletivos, coloridos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito bacana, dá para retirar boas recordações da questão. Antes, peço a gentileza, se inscreva no canal, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. É um ato muito simples para você, mas que me ajuda muito. Essa questão fala: é possível, segundo a Constituição e o Supremo Tribunal Federal, veja, para responder conforme a Constituição colorida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prisão civil por dívida do depositário infiel, a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, mas o brasileiro nato jamais poderá ser entregue pelo Brasil a outro país. O uso de algemas como regra geral, com vistas à proteção dos agentes envolvidos e da autoridade policial. A manutenção provisória de condenado em regime prisional mais gravoso até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado à progressão de regime. E a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado depois da naturalização, mas o estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião. Veja, esta questão envolve o artigo 5º, inciso 67, envolve também o artigo 5º, inciso 51 e 52, e também dá uma flertada com a súmula vinculante 25 e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na questão de manutenção de presos em um determinado regime quando não há vagas suficientes em outro regime. Veja a primeira alternativa. A prisão civil por dívida do depositário infiel é possível segundo a Constituição e segundo o Supremo? Não, não é. Apesar de a Constituição, no artigo 5º, inciso 67, falar que é proibida a prisão civil por dívida, salvo no caso do devedor voluntário e inexcusável de alimentos e no caso de depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal já entende de longa data que não mais pode ser realizada a prisão civil do depositário infiel. Diz a súmula vinculante 25 que é ilícita a prisão civil do depositário infiel. Esse entendimento tem a ver com a assinatura do Pacto de São José da Costa Rica, lá em 1992, que proibiu esta modalidade de prisão civil. Eu não vou explicar toda a relação agora entre a Constituição e o Pacto, mas eu te garanto que o Pacto não é superior à Constituição brasileira. O que aconteceu, em breve síntese, foi a Constituição, na sua soberania, permitiu afastar-se para fins de reconhecimento de um direito decorrente de tratado internacional de direito humano. Se você quiser que eu explique isso melhor, faça um comentário embaixo que eu gravarei para você com certeza uma explicação. Então, de acordo com a súmula vinculante 25, a letra A está errada. A letra B fala em extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, mas o brasileiro nato nunca poderá ser entregue pelo Brasil a outro país. Bom, a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 51, fala que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em duas hipóteses: crime comum praticado antes da naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito de drogas e entorpecentes a qualquer momento, antes ou depois da naturalização. Então, compreendendo esse dispositivo, a gente de fato percebe que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Em hipótese alguma, o brasileiro nato pode ser enviado para cumprir pena ou ser julgado em outro país. A Constituição veda isso. No entanto, em relação ao brasileiro naturalizado, a Constituição, apesar de proibir a extradição como regra, permite a extradição em duas hipóteses. E uma delas é justamente a extradição em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então a primeira parte da frase está certa: extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, e a segunda também, mas o brasileiro nato nunca poderá ser entregue pelo Brasil a outro país. Nunca. Talvez você esteja pensando, Antônio, eu ouvi um caso de uma brasileira
que praticou um crime nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, mas no final das contas ela foi enviada para fora, mesmo sendo nata. Não. No ato da extradição, ela não era mais nata. Por quê? Porque houve o cancelamento da nacionalidade originária dela. No final do vídeo eu vou deixar um cardzinho com uma explicação sobre isso. Perda de nacionalidade de brasileiro nato. Perda de nacionalidade brasileiro nato. Enquanto nato, não tem quem me tire do Brasil via extradição. Letra B está certíssima. A letra C fala em uso de algemas como regra, com vistas à proteção dos agentes envolvidos e da autoridade policial. Não, não é bem assim. A Constituição, no artigo 5º, inciso 3º, fala que não haverá tortura nem tratamento desumano ou degradante. Isso evoluiu para fins de criação de uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 11, que restringe o uso de algemas. A súmula vinculante número 11 deixou muito claro que o uso de algema é excepcional, acontece em caso de fuga, em caso de resistência, em caso de perigo para a comunidade de um modo geral ou para a própria pessoa que está sendo algemada. É apenas nessas hipóteses da súmula vinculante 11 que o uso de algema pode acontecer. E tamanha é a excepcionalidade que a autoridade que faz a prisão deve justificar por escrito, sob pena de responsabilidade civil, penal, administrativa e de nulidade do ato. Dá uma olhada na súmula vinculante número 11. Então, não é a algema utilizada como regra. Ainda que, obviamente, a gente queira guardar a proteção dos agentes e da autoridade policial, a algema nunca é regra. D. A manutenção provisória do condenado em regime prisional mais gravoso até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado à progressão de regime não pode ser marcada como verdadeira. Aqui, a gente, veja, tem que entender de quem é a responsabilidade pelas coisas. É do poder público a responsabilidade por manter um sistema prisional, com regime fechado, semiaberto. Se não tem vaga no semiaberto, não pode mandar a pessoa para o fechado. Entende? Não faz sentido manter a pessoa em regime mais gravoso até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado à progressão de regime. Não faz sentido mesmo, né? Não é, veja, da pessoa o ônus pela manutenção do sistema prisional. Isso o Supremo Tribunal Federal já decidiu de longa data. E por fim, a letra E está errada porque diz que a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado depois da naturalização é permitida. Não é. A gente viu que a extradição de brasileiro naturalizado pode acontecer em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Antes, apesar de sim, o estrangeiro não ser extraditado por crime político nem crime de opinião. Então aqui a gente tem as 5 alternativas corrigidas e, de fato, o gabarito confere é a letra B. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comentário, avise seus amigos. Se você quiser que eu comente uma questão, deixa aí nos comentários também que eu farei isso com toda certeza. E não esqueça, veja aqui nesse card que está aparecendo para você a história do brasileiro nato perdendo a nacionalidade, beleza? Galera, obrigado, sucesso para todo mundo, até a próxima videoaula.